foi maneiro. Não, e Foi assim, a experiência fantástica pra mim. Eu vou contar pros meus filhos, pros meus netos. E engraçado, sabe uma coisa que é engraçado? Acabou o jogo, eu fui no vestiário da Holanda, que na época o Matthijssen era zagueiro do Hamburgo, eu era do Wolfsburgo, a gente jogava contra sim, direto, mas a sim, gente sim. combinou de trocar a camisa. Ele falou, O que tu sentiu quando tu entrou nesse... Tu entrou um jogo, né? Tu jogou um jogo joguei 6 minutos contra Portugal. contra Pô, eu Portugal. fiquei feliz demais, velho. Então, assim, teve a eliminação, mas é uma experiência fantástica que eu tive com a seleção. Eu lembro até hoje o Luizão, zagueiro, o Luizão, irmão da Luizão. Alex, fala, pô, negão, já vim pra 2 Copas, não joguei nem um minuto, tu vai jogar já alguns minutos. E, porra, maneiro demais entrar Pô, o em Luizão deu azar. campo. Naquela defesa Pô, ali, só se alguma desgraça acontecesse, o Juan e o é, Lúcio. Juan e Lúcio, né, velho? Não tinha como, Só né, se velho? alguma desgraça muito. E era o Luizão e o Thiago Silva no banco, né, Deus me É, deve. é isso aí, é isso aí. E era, porra, que a resenha era boa demais naquela. Mas- Nós ficamos muitos dias lá na África do E foi Sul. a adaptação ao grupo foi tranquilo, porque você foi na última, Foi né, tranquilo. cara? Então, Assim, eu não vivi aquele ambiente. Então, pra mim era tudo novidade. Eu senti isso um pouco quando a gente chegou na África do Sul, né? sim. O dia a dia, porque pô, você não tá acostumado. Por mais que você conheça os caras ali, pô, o Robinho, o pessoal que jogava, eu não vivia aquele ambiente. Eu falava com o José, eu falei, o José falava, negão, se solta. Eu falei, pô, mas é difícil, né? Eu acabei de chegar, os Não caras. tenho intimidade com os Não tem. caras. Lá tinha a nossa rodinha, porque na nossa resenha ali tinha a mesa que era Robinho, Daniel Alves, Felipe Melo, Kaká, os caras da resenha. Era aquela resenha, aquela coisa, e a gente tava todo junto. Aí no outro canto ficava mais eu, o Felipe, o Michel Michel Bastos, o Bastos. Thiago Silva, o Juan ficava muito com a gente Gente. ali na resenha. Aí o Felipe Melo ficava na nossa resenha e pra outra. Só que tinha a resenha dos caras que tava a primeira vez na Copa e os caras que já jogavam junto, que tinha aquela resenha, aquela coisa. Mas o grupo era sempre, pô, acabava a janta, nós ficava até a hora do lanche na mesa, conversando, dando risada. Olha que diferença, Não galera, tinha do tanto esse negócio de futebol. telefone que tem hoje, cada um vai pro seu quarto. A gente ficava na resenha Tomava mesmo, uns né? 25 cafezinhos. Café já ficava, acabava o almoço, ficava, então tinha tudo isso. Então, mas eu não tinha vivido aquilo lá, então eu senti bastante. E também nos treinamentos eu não estava treinando tão bem como. Porque ali você tem que. Ali é só os fera que tá, você tem que treinar. A gente até que treinava, só que o Dunga e o Jorginho, eles faziam muito treino tático, né? E eles não mexiam muito na equipe principal. Então acho que fica uma coisa tipo assim: os titulares, pô, a gente é titular. E os reservas, tipo, pô, por mais que eu tente fazer aqui, é difícil eu conseguir a vaga. A primeira substituição era sempre o Dani Alves. O Daniel Alves, que, pô, o Maicon tava voando. O Isso. Daniel Alves tava voando também. Só que o Maicon, aí o Daniel Alves era sempre a primeira opção. Ramires, o ninguém Ramires. tava. Nossa senhora, Ramires, esqueci dele. Ramires tava voando. O Elano tava bem. Tava, então, O time o tava único bem. que tava mais ou menos naquela época era o Kaká, que ele tava com problema de lesão. Aí ele começou a melhorar na reta final da primeira fase, né? Quando ele começou a melhorar, a gente teve dificuldade. Então, mas assim, pô, era um grupo fantástico, a resenha era demais, só que, e eu lembro até hoje que todo jogo, cada fase era o Dunga colocando uma peça da Taça do Mundo, assim, né? Na primeira fase, os 4 primeiros jogos, já Caraca, que tava o legal. corpo. Aí quando eliminamos o Chile, ele botou já uma parte de cima. E contra a Holanda ia ser o outro pedaço. Aí ia faltar da semi e da final. Então já tava. Cada vez que a gente voltava no Que jogo, ele legal, né? botava uma peça do. Pô, foi maneiro. Não, e Foi assim, a foi... experiência fantástica pra mim. Eu vou contar pros meus filhos, pros meus netos. E engraçado, sabe uma coisa que é engraçado? Acabou o jogo. Eu fui no vestiário da Holanda, que na época o Matthijssen era zagueiro do Hamburgo, eu era do Wolfsburgo, a gente jogava contra Sim, direto, mas a sim, gente sim. combinou de trocar a camisa. Ele falou, Grafa, acabar o jogo, vai lá e tal. Cara, o nosso vestiário parecia um velório, todo mundo triste, cabeça baixa, aquela coisa. Cheguei no vestiário da Holanda, falei, pô, os caras vão estar numa festa. Chegou lá, os caras estavam tudo sentados, tomando água, conversando. Como se nada fosse um jogo normal. Não, ganhamos 3 pontos. Campeonato ganhamos 3 pontos. Os caras tinham eliminado o Brasil, pô. Nos quartos de final, os caras estavam sentados lá como. Os caras é muito profissional. O A cultura é europeu é a diferente, cultura sabia dele. disso. Aí eu cheguei lá e matar. Isso aí falou, porra, a gente nem acredita que ganhamos de vocês e tal. Eu troquei a camisa com ele, conversei um pouco com ele. Eu falei, pô, nosso vestiário lá tá parecendo um velório. Ele falou, não, aqui tá normal, pô. Pra nós é. Aí eles estavam felizes, mas eles não estavam. É deles, né? Pô, se fosse nosso vestiário, era uma festa, era mó. Tá louco, tá doido. É outra cultura. Mas é.
Aí teve também os problemas do Dunga com a imprensa na época, né? Sim. Que é uma coisa também que eu falo bastante. Quando eu cheguei na seleção, eu lembro que numa reunião que teve quando nós chegamos na África do Sul, o Dunga falou, ó, esse ano vai ser diferente do que foi 2006. 2006 teve aquele negócio da Suíça lá, aquele oba-oba, aquela... Claro que foi oba-oba, cara. E os jogadores pediram para ser mais isolado, para ser mais fechado. Só que o Dunga comprou sozinho. Para a imprensa era o Dunga que queria deixar daquele jeito. E quando acaba a Copa, que o Dunga começa a tomar porrada pra caramba, eu senti falta de alguns jogadores que na época, pô, que jogavam, que era mais importante, falarem. Não, a gente queria assim também. E ele ficou como, tipo, vilão da história. Entendi. Mas assim também, é coisa que acontece no futebol, bastidores, tem muita coisa que acontece que a gente poder, na época não veio à tona, ninguém falou, mas eu senti um pouco disso também por parte do... Acho que faltou um pouco mais de respaldo pro Dunga também. Cara, isso é legal você falar. A gente vê às vezes a falta de apoio quando isso acontece internamente, às vezes só falar, né, pô? E é tão simples, né? A gente tá junto aqui, pô, não foi só o cara não, pô, a gente Então, acho que do faltou grupo, isso, eu acho, não do sei se é grupo. por conta do... Hoje em dia, na época também não me manifestei, até porque eu não tinha tanta voz ativa, que eu não era titular nem nada, mas hoje, pô, eu poderia ter feito... Eu me incluo Claro, todo mundo. nesse grupo de jogadores que poderia ter defendido ele um pouco mais, que ele foi... Realmente ele foi muito criticado, pegaram pesado com Cara, ele. e assim, eu também concordo com você. E ele não tinha muito o que fazer. Acho que fora. Acho que a galera queria que levasse o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, mas não tinha muito mais o que mexer. Porque sempre na seleção tem sempre uma galera que reclama de alguém que não vai. Faltou banco, aquela coisa, faltou aquele aquilo, meia, faltou tipo isso. assim, ele levou o Júlio Batista, não levou o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Ele me levou e não levou o Neymar. Ele Sim, não levou o Ganso. Ele poderia ter levado o Neymar e o Ganso, que poderia fazer uma coisa diferente. Verdade. Porque 2002 tinha o Kaká, 94 tinha o Ronaldo, um jogador mais novo e tal, mas... A opção do cara aí. Ninguém vai acontece. saber. Enfim, sempre tem alguma reclamação. Até quando ganha, reclamam de alguma merda. E analisando desde 2002, eu acho que 2010, eu acho que era a Copa que estava mais... Não tranquila, assim... Tava mais encaminhada para nós ganharmos. Porque... Durante a competição, né? Porque nós íamos pegar, na sequência, o Uruguai. Isso, foi a Holanda pegou o Uruguai. Uruguai e foi para final com a Espanha. Isso, com a Espanha. Brasil-Uruguai é um jogo complicado, difícil, mas a camisa pesa bastante. Sim. Aí na final contra a Espanha, o Brasil ia entrar como favorito. Tradição. Porque 4 vezes campeão, 5 vezes campeão. A Espanha ganhou o primeiro título aquele ano. Sim, foi. Eu acho que analisando 6, 14, 18 e 22, eu acho que o caminho mais, assim, entre aspas, tranquilo para ser campeão, acho que era 2010. Por isso que eu lamento bastante também, porque... Esteve mais próximo de... Pô, e assim, eu tenho duas paradas martelando na minha cabeça aqui. Tu tá falando, tá martelando. Na Copa, tu pensou em algum momento... Porra, caraca, joguei a 6ª divisão em Campo Limpo. Já pensou nessa parada? Cara, tem uma coisa que é assim marcante pra mim. Quando eu sou convocado, eu tô lá na Alemanha, porque acabou a Bundesliga, e aí o Wolfsburg falou, ó, quem for pra Copa do Mundo já tá liberado pra viajar, quem não for vai ficar treinando mais 10 dias, até pra não ter um período muito longo de férias, porque na época da Copa do Mundo ia dar quase 60 dias de férias. Cara, lembrei de uma coisa importante que eu não podia esquecer. Continua. Aí o Josué, pô, ele... Por mais que ninguém sabia quem seria convocado, o José estava no ciclo desde cedo. O José, zarpou no outro dia. Eu fiquei lá treinando. E eu lembro que a convocação, aqui no Brasil era meio-dia, lá era 5 da tarde. Eu lembro que aquele dia tava uma agitação em casa, porque tava aquela resenha, o grafite pode ser a surpresa, aquela coisa, o grafite talvez pode ser a surpresa. Aí quando deu 10 para 5, aquela tava empresário na época era o seu Heleno e o Pascal, o cara que me levou para França, que trabalhava comigo, depois me levou para Alemanha. Aí tava o Bola, tava lá, meu assessor, todo um monte de gente, parente. Mamuvuca em casa, vai começar a convocação, vai começar. Eu falei, eu vou lá para fora, já tava no verão na Alemanha, aceitei no balanço da minha filha lá, fiquei lá sozinho, aí de repente ficou um silêncio lá dentro. E aquele ano a convocação foi bem rapidinho. O Rodrigo Paiva que deu os nomes. Júlio César, Doni, Gomes. Aí foi falando. Aquele silêncio, de repente, escuto.
Aí quando eu vejo assim, minha esposa, todo mundo saindo correndo na minha direção, já comecei a Começou a chorar, chorar. velho. Falei, cara, eu não acredito, eu vou pra Copa do Mundo, velho. Eu E tô aí, quase chorando aqui, pô. aí passou aquela emoção, aquela coisa, uns 10 minutos de emoção, daqui a pouco o telefone tocando, o pessoal da imprensa ligando, mas só o pessoal da imprensa. Aí eu entro ao vivo numa rádio, aí tem um cara falando desse jeito. Pô, Grafite, Doni, não sei quem, são jogadores, se o Brasil for campeão do mundo, não vão ser lembrados. Eu não sei o que o Dunga tem na cabeça, o cara falando isso. Filha da E eu porra. na linha. Filha da... Eu não lembro qual, era uma rádio de São Com Paulo. você na linha. Aí o cara, opa, temos um convocado pra Copa do Mundo na linha, fala Grafite. Opa, boa noite, boa tarde, né, boa noite, aqui na Alemanha já são 6 horas. Boa tarde e tal. Como é que você tá sentindo? Eu falei, não, eu tô feliz demais. E aí, essa repercussão? Algumas pessoas falando que você foi a surpresa, uns falando que não era merecido e tal. Eu falei, não, eu respeito a opinião de todo mundo, eu tô feliz demais, vou procurar desempenhar um bom papel, agradeço muito o Dunga pela confiança e vamos seguir, é normal, cada um tem o seu... Já... E foi, beleza. Aí fui, tal, vim pro Brasil, cheguei em Recife. Aí a apresentação era lá no Paraná, que é os primeiros dias de preparação, fazer os exames de coração, aquela foi lá no CT do Atlético Paranaense, né? E a gente fica 5, 6 dias, 10 dias lá no CT do Atlético, acho que é 5 dias. E aí minha ficha só caiu que a gente ia pra Copa do Mundo. São 2 episódios marcantes. Esse eu sentado no balanço, todo mundo vindo correndo na minha direção, que é muito emotivo. E quando a gente sai do CT do Atlético... E a gente começa em direção ao aeroporto lá em Curitiba, pegar o avião para São Paulo, e para São Paulo para Joanesburgo, o trânsito parando, as pessoas saindo do carro, batendo palma para nós assim, velho. Aquilo lá é uma imagem sensacional. Caraca, que legal. Falei, eu vou para uma Copa do Mundo, eu sou um dos 4 atacantes. Pô, e atacante é foda, a posição é difícil. Muito cara bom. Não, para a Copa do Mundo toda a posição é difícil, porque zagueiro, lateral... Pô, atacante é mais ainda, né, velho? Porque é uma tradição de... Caralho, eu sou um dos atacantes, eu não acredito não. Ali a ficha caiu que eu ia pra Copa do Mundo. Até então não tinha caído, não. Eu tava... Caralho, será que eu tô sonhando, velho? Será que... Cara, que legal. Eu fiquei emocionado por você.